Olha, bom, amanhã seria dia da sua coluna no Estadão. Vai sair? Não. O que aconteceu? Mãe, conta pra gente. A menor ideia. Mas estava tão boa aquela semana passada, Detratores do Guedes. Eu li, achei muito legal. Não vi nada demais naquela coluna que pudesse motivar, por exemplo, um rompimento unilateral do Estadão de São Paulo. Com você, me explica o que houve, Mônica. Eu não tenho como te explicar, Fábio. Eu não tenho a menor explicação para o que aconteceu. A única coisa que eu posso contar, e que eu, aliás, até contei numa transmissão que eu fiz no meu canal no sábado, é que a coluna foi publicada na quarta-feira. Na quinta-feira, eu e a Laura Carvalho fizemos uma live no meu canal do YouTube, no Instagram dela, em que a gente falou bastante sobre a economia brasileira, com críticas nossas, minhas e delas, que convergem. A Laura falou sobre o fato dessa lista ter aparecido, né, essa lista de detratores. O nome dela estava nessa lista, então a gente falou um pouco sobre isso. Primeiro a gente falou sobre isso assim, meio de piada, porque a coisa é meio pataquada, né? Mas depois a gente falou disso de uma forma mais séria, porque evidentemente tudo que não se precisa nesse momento é de ter lista de detratores, pelo amor de Deus, o que é isso, né? E na sexta-feira eu recebi um e-mail de uma linha do Estadão. Assim, sua coluna será encerrada. O jornal decidiu encerrar sua coluna. O Estadão, há tempo, já tinha se tornado... Assim, a linha editorial do jornal não é uma linha com a qual eu concordasse. Assim, eles têm uma linha editorial. Eu fui acusada, aliás, por gente do próprio Estadão de não conhecer os editoriais do Estadão. Imagina se não conheço os editoriais do Estadão. Pelo amor de Deus. Mas por uma pessoa alta dentro do Estadão, está documentado em e-mail. Aliás, todos esses e-mails ficaram muito bem guardados. Mas o que aconteceu foi, para mim, é que eu já estava bem... Eu escrevo há 10 anos no Estadão, né? Ou escrevia há 10 anos no Estadão. E de uns tempos para cá, tudo bem, os editoriais têm adotado uma linha anti-governo, até têm sido críticos do Guedes e tal, mas críticos, vamos colocar assim, críticos, né? Porque quando você pensa assim, no tipo de política econômica que eles defendem que o teto de gastos tem que continuar em vigor, eles defendem essa reforma administrativa absurda que o governo está tentando fazer, e eles defendem, assim, uma ordem de prioridades na área econômica com a qual eu discordo veementemente, porque se tem algo que é prioritário no Brasil hoje, é flexibilizar o teto de gastos. Aliás, isso é algo que eu venho dizendo desde abril, assim, não é novidade. Eu sei. Eu tenho ouvido bastante. Pois é. E a razão pela qual isso é necessário é porque, bom, primeiro, a gente tem uma pandemia que não acabou, a gente não tem vacina assim na esquina, que nem a gente está vendo acontecer agora no Reino Unido, que teve as primeiras vacinações hoje, inclusive a senhora de 90 anos, aquela foto super bacana dela sendo vacinada e tal. Nós não estamos nessa situação no Brasil, nem estaremos tão cedo, porque as vacinas que temos no Brasil, não sabemos a eficácia delas, esse é fato. Sim. Então, a gente temos um auxílio emergencial que está terminando no dia 31 de dezembro, com o Congresso entrando em recesso, um ministro da Fazenda que se recusa a pensar na extensão do auxílio emergencial e um governo que não está nem aí. E nessas circunstâncias todas, o que a gente sabe? Primeiro, que o auxílio emergencial vai ter que ser prorrogado de alguma maneira. Vai, porque o Brasil está enfrentando outra onda da pandemia que está mais forte do que a primeira. 2, a gente vai precisar destinar mais recursos para a área de saúde. Vai, é fato. Olha o que está acontecendo com a rede pública, com os hospitais, olha o que está acontecendo com o SUS nessa onda da pandemia, claro. e tudo mais. Essas duas coisas entram em conflito direto com o teto de gastos, porque assim que o estado de calamidade acabar, e acaba no dia 31 de dezembro, entra em vigor novamente o teto de gastos, que impede justamente prorrogação de auxílio emergencial e gastos com saúde. Então, como assim o teto não é prioritário, não podemos mexer no teto, meu mundo? É claro que não,
né? Então, meu teto, meu mundo é ótimo. É meu teto, meu mundo, é a discussão que eu no Brasil. Então, um jornal que tem uma linha que defende políticas que vão exatamente na contramão do que é necessário fazer para cuidar da população, mas se diz contrário ao governo Bolsonaro, sinto muito. Este é um veículo defensor, mas que não quer se colocar como defensor, quer se dizer anti-Bolsonaro, porque isso é moda. Não é legal você se dizer pró-Bolsonaro. Eles não me deram explicação nenhuma, eu não sei nada, e eu já estou naquela assim, sabe? Não sei, nem quero saber, só não tenho raiva de quem sabe, porque eu não tenho raiva, e eu acho que não é uma questão de citar raiva, esse é um sentimento que eu não gosto. Mas eu estou naquela assim que a gente repetia quando era criança, não sei, nem quero saber qual foi a razão para eles terem tomado essa supetão. Mônica, mudando um pouco de assunto. E assim seja. Mas uma das coisas que eu me pego pensando assim, que eu me peguei pensando, porque eu não fico pensando no Estadão, não, mas que me veio à cabeça no dia que isso aconteceu, foi que, bom, antes, né, poucos dias antes, ou uma semana antes, sei lá, eu tinha defendido, e já tinha há várias semanas, defendido a candidatura do Boulos em São Paulo em contraposição ao Covas. Nada contra o Covas, a minha posição foi muito clara. O Boulos era uma pessoa que tinha, como programa de governo, o eixo central do programa de governo do Boulos era a pandemia. E todas as coisas que estavam construídas ao redor desse eixo central tinham a ver com saúde, educação, proteção social, meio ambiente, que, para mim, são os pilares fundamentais sobre os quais a gente tem que reger a economia nesse momento. Então, era um programa que, para mim, fazia sentido, tinha uma visão estratégica e eu defendi por causa disso. O Estadão, evidentemente, defendeu o Covas. Eu gosto do Covas e acho que ele tinha, inclusive, um bom plano de governo, só que o do Boulos era melhor. Nesse caso, o do Boulos era melhor. Então, uma razão também pode ter sido essa, entendeu? Pode ter sido o jornal defender. Mas, de todo modo, assim, é isso que a Bárbara falou e que você, Fábio, também disse. Jornais têm que permitir aos colunistas, se quer ter um caderno de opinião, se o propósito é ter opiniões e colunistas de opinião, você tem que abrir a opinião. E abrir a opinião significa ter várias opiniões diferentes. Ninguém é dono da verdade, tem opiniões. É um caderno de opinião, afinal de contas.